Fala aí, menor, beleza? Estamos aqui hoje para começar mais uma aula prática do nosso curso de Cisco Packet Tracer. Na última aula, a gente determinou a máscara, escolheu qual IP que a gente ia colocar na rede e hoje a gente vai fazer o tão esperado cálculo de subrede que todo mundo fica me perguntando. Alfredo, vamos fazer o cálculo de subrede? Como é que faz? É hoje que a gente vai fazer. Então vamos lá, bota a vinheta aí, Paulinho, pra gente fazer o nosso cálculo de subrede e saber quais IPs a gente pode colocar em cada setor. Bora! Vamos lá, o que a gente viu na aula passada foi isso aqui. A gente fez lá, viu o que era cada classe, como é que funcionava as classes. A gente viu os IPs que são restritos ou privados. A gente escolheu o IP da rede 192.168.0.0. Beleza? Então vamos lá explicar mais ou menos como é que funciona na hora de calcular a subrede. Primeiro de tudo, eu vou te explicar um negócio rapidinho. Se você não sabe como é que funciona o IP, tem um curso de IP aqui, ó, tá no izinho aqui pra você ir lá e entender melhor IP, com tudo cálculo, tudo bonitinho, mais especificadamente. Como aqui é prático, eu vou explicar mais pra resolver a questão. Tranquilo? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que todo IP ele faz parte de um grupo. A gente basicamente tem 3 grupos de IP. A gente tem o grupo de IP que corresponde à rede ou subrede. A gente tem o grupo de IP que corresponde aos hosts. Quem são esses hosts? São os IPs que eu posso atribuir aos computadores e dispositivos na rede. E eu tenho o grupo de endereço que se chama de broadcast. Tá? Agora, com a minha tabelinha montada, a gente pode entender melhor isso. Então, olha só, preste atenção. Endereço de rede, ele corresponde ao nome da rede completo. É aquele número, aquele endereço que corresponde àquela rede, aquele grupo de computadores dentro de uma rede, dentro de um estabelecimento, dentro de uma instituição, dentro de algum lugar. É como se fosse o DDD. O DDD 21, ele corresponde ao Rio de Janeiro. O DDD 11 corresponde a São Paulo. E cada um tem o seu DDD. Aqueles 2 dígitozinhos, eles correspondem àquela região. A mesma coisa acontece com o endereço de rede. Ele corresponde àquele lugar, àquela rede, aquele grupo de computadores, tá? O endereço de host são os números de IPs que eu posso atribuir aos computadores. Eu nunca posso atribuir a um computador o endereço que fica na parte da tabelinha de rede. Não posso, porque aquilo ali corresponde à rede. A mesma coisa acontece com o DDD. Eu não posso ter um número de celular que só tenha 21. Não pode, não existe. Aquilo ali é só a identificação da localidade. O host são os endereços que a gente pode colocar nos computadores, são esses que a gente vai trabalhar ali para poder fazer o Packet Tracer funcionar. Outra coisa é o broadcast. O endereço de broadcast, ele corresponde a um número que determina o último IP possível dentro de uma rede, que ele é utilizado para enviar mensagem para todo mundo de uma vez só, se eu quiser. Olha, eu quero mandar uma mensagem igual para todos os computadores da rede do setor de call center. Eu uso o broadcast para fazer isso. Eu não preciso mandar uma por uma mensagem. Eu mando para esse endereço de IP e ele replica para todo mundo. Então isso é o broadcast. É o cara que propaga a mensagem para todo mundo, caso necessário. Vamos lá para o enunciado da nossa questão. No enunciado da nossa questão, ele fala aqui, ó, ele quer uma rede que caiba 24 hosts e ele quer que use a máscara /27 que a gente viu na aula passada. A máscara correta para a situação a gente viu que é o /27, até porque está escrito no enunciado. Aí a gente tem a máscara padrão correspondente a isso, que é o 255.224. A gente viu na aula passada que essa parte aqui é a mesma coisa que isso aqui, são iguais, só que representados de forma diferente. /27 é o CIDR e essa aqui de baixo seria a forma padrão de representação. E agora sim vamos começar o cálculo de subrede. Presta bastante atenção no que você vai fazer. Qual é o primeiro passo? Quem vai determinar a quantidade de computadores, rede, é a máscara. Primeira coisa que a gente vai fazer, isso vale para endereços de IP de classe C e qualquer endereço que seja subrede, tá? Primeira coisa, a gente vai pegar o seguinte, a gente vai pegar o octeto misto ou o octeto distoante, que algumas pessoas chamam. Por que é chamado de octeto misto? Se eu converto 255 para binário, vão ser 8 unzinhos. Então, todos os bits serão uns. Se eu pego 0 e converto para binário, todos os bits serão 0. Se eu pego 224 para binário, que foi o que a gente viu na última aula, vai ficar 3 bits uns e 5 bits 0. Então, fica diferente, tá? Misto, tá misturando 1 com 0. Ou distoante, porque é diferente de 255 e 0. Depende de qual livro você lê e de qual pessoa que você aprende esse conteúdo, tá? Então a gente vai pegar o que é diferente de 255. Outro exemplo só para você entender. Se eu tivesse a máscara 255.128.0, a gente ia trabalhar com 128. Se eu tivesse a máscara 255.240.0.0, a gente ia pegar o 240. O que importa é que você sempre vai pegar o número que é diferente de 255 e 0, ou que é misto, que na hora que eu converto para binário, ele dá zeros e uns no mesmo número, tá? Agora que eu já achei o octeto misto, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 256 menos o octeto misto, que é 224. Pô, Alfredo, por que você está usando 256? Porque a primeira coisa que a gente aprende quando estuda IP é que os únicos números possíveis aqui ou aqui estão compreendidos entre 0
e 255. Então, se eu tenho o valor mínimo 0, não tem número negativo, e o valor máximo 255, não tem nenhum número maior que 255, nesse intervalo aqui eu tenho 256 possibilidades, 256 valores, e o Paulinho vai me agredir porque eu tô escrevendo no lugar onde ele bota a cabecinha. Então tá, Paulinho, eu vou escrever mais pra baixo. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Depois de eu tomar um esporro do editor, vamos lá, quanto que é 256 menos 224? 256 menos 224 dá 32. Então, esse número aqui é um número mágico. É um número que os livros chamam de salto ou variação. Quer dizer que é a variação entre os computadores e dispositivos na rede. E aí vai responder o nosso enunciado. Vamos voltar lá para o enunciado? O enunciado fala que ele quer 24 hosts. Esse número 32, ele vai determinar a quantidade de IPs possíveis dentro dessa rede. E no caso aqui, ó, cada subrede vai ter 32 IPs possíveis. Lembrando que é 32 menos 2 para eu saber a quantidade de hosts. No enunciado ele tá pedindo 24. Aqui é 30. Então cabe. A gente monta subredes assim. Eu quero uma quantidade X de IPs. Eu tenho que botar uma máscara de subrede que caiba aquela quantidade e sobe um pouco. Ou cabe exatamente aquela quantidade. Normalmente na prática a gente bota sempre um pouquinho a mais. Só não pode ser 200 a mais. Mas tipo de 24 para 32 a diferença é pequena. Então posso botar isso na minha rede. Depois eu vou explicar melhor por que menos 2, tá? Mas vamos lá. Agora que eu já sei que o salto é 32, a gente vai montar a primeira subrede. Rapidinho aqui, só para interromper teu curso, tua aula. Você sabe aqui, a gente é parceiro também do Kabum. Então, o Kabum, ele tem várias promoções aqui, ó. O Paulinho vai deixar aqui o link da semana com as promoções que estão vigentes agora. Entra lá, corre, que tem um monte de coisa com até 70% de desconto nos produtos. Entrando aqui pelo link, dá uma ajuda no canal e os cupons estão aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá no meu Instagram, e toda semana eu boto os cupons da semana que dão até 5% de desconto, dependendo do mês, né? Às vezes dá 5% em qualquer produto e às vezes dá 5% em alguns produtos, normalmente são os produtos da linha Game. Mas vai lá, ó, o link tá aqui, corre lá e aproveita as promoções do Kabum. Valeu, volta pra tua aula. Qual foi o IP que a gente escolheu? Nós escolhemos o IP 192.168.0.0. Esse foi o IP que a gente escolheu. E agora que vem a mágica da subrede. O primeiro IP vai ser o 192.168.0.0. Qual vai ser a próxima subrede? Essa primeira rede aqui vai ser para o setor de TI, por exemplo. A próxima subrede eu vou fazer com base nesse tal desse salto aqui. Como que eu acho o tal do salto? A gente repete o endereço de IP, ó. Então vai ser 192.168.0. E agora onde está de vermelhinho, a gente vai somar 0 mais 32, que é o salto. Então 0 mais 32, 32. E agora a gente vai para a próxima subrede. Quem vai ser a próxima subrede? Ó, a primeira foi 0. Para descobrir a segunda, eu faço a primeira mais 32. 0 mais 32, 32. Como é que eu descubro a terceira? 32 mais 32. Eu sempre vou somar o valor do salto. Então 32 mais 32... 64. Pô, Fredo, quando eu vou parar de somar, vou ficar somando para sempre? Não. A gente vai somar até ter a quantidade de redes que está pedindo no enunciado. O enunciado está pedindo assim, ó. Engenharia, 1. Compras, 2. TI interno, 3. Infraestrutura, 4. Então, eu preciso de 4 subredes. Então, voltando lá para a prática. E agora vamos lá. 0 mais 32, 32. 32 mais 32, 64. 64 mais 32, 96. Cheguei às 4 redes pedidas no enunciado. Então, ó, a rede 0 vai ser a rede da engenharia, a rede 32 vai ser a rede da compras, a rede 64 vai ser a rede do TI interno e a rede 96 vai ser a rede da infraestrutura. Eu vou fazer só mais uma rede para a gente poder terminar o cálculo de subrede, senão vai ficar faltando coisa, vai dar errado. Não é que vai dar errado, é que vai ficar mais fácil de vocês entenderem como é que calcula. Então, vamos lá, ó. Ó, próxima subrede tá aqui. 0 mais 32 de 2, você já entendeu? 96 mais 32 vai dar 128. Pronto. Parei aqui. Não vou fazer mais. Porque eu já achei as 4 redes. Na verdade, eu achei 5. A quinta só vai servir pra gente fazer o cálculo da tabela. As 4 são as que foram pedidas no enunciado. E agora, o que vai acontecer, gente? Cada subrede dessa é independente, funciona de forma independente e individual. Todo mundo que tiver na rede 0 só conversa com quem estiver dentro da rede 0. Todo mundo que tiver na rede 32 só com quem tá na 32, na 64, 64 e assim sucessivamente. Pô, Fred, como é que o cara vai saber que ele tá dentro da rede 0? Como é que o cara vai saber que tá dentro da rede 32? É o cálculo que a gente vai fazer agora. Presta atenção aqui. Como é que eu determino que a pessoa está dentro da rede 0? Tem um intervalo de números para quem está dentro da rede 0. Quando a gente coloca essa barra 27, essa máscara 255, 255, 255, 224 no computador, no roteador, no equipamento que seja, ele vai entender esse cálculo que a gente vai fazer na tabela agora. Ele já sabe. Pela máscara ele sabe tudo isso que a gente está calculando aqui para configurar. Beleza? Então vamos lá. 0. Quais vão ser os números que eu posso colocar nos computadores? Olha, o broadcast é o último número dentro da rede. Eu tô na rede 0, eu quero saber o último número dentro da
rede 0. Qual é esse último número? É sempre a próxima subrede menos 1. Se eu tô na subrede 0, a próxima é a 32, quem vai ser o broadcast? Vamos dar um Ctrl V. Ó, vou dar um Ctrl Vzão aqui de todos para facilitar a nossa vida. Se eu tô na rede 0, o próximo é 32, o broadcast vai ser quem? 31. Por quê? O broadcast, ó, o endereço de rede é o menor número possível dentro de uma rede. 0. O broadcast é o maior número possível dentro de uma rede. 31. E aí, por isso que eu faço menos 2, ó. Do total de IPs que essa máscara me permite por subrede, 2 eu não posso usar. Quem são esses dois? O endereço de rede e o endereço de broadcast. Se você chega num computador agora e digita o 926800 para colocar como IP, ele fala assim, não pode. Esse número aí é o endereço de rede. Se você tentar botar o 92688031 com essa máscara, ele fala assim, pô, isso aí não pode também porque ele corresponde ao broadcast. O computador já sabe disso. A gente que tem que saber para poder configurar a rede. Então vamos lá. Se 0 é a rede e 31 é o broadcast, quem são os endereços de hosts, cara? E aí fica fácil. São todos os números que estão entre 0 e 31. Então vai ficar assim, ó. Quais são os IPs que eu vou colocar nos computadores da rede 0? Todo mundo que estiver do 1 até 30. Então lá no primeiro setor, qual é o primeiro setor? Na engenharia? Primeiro computador do setor de engenharia. 1, segundo, 2, 3, 4. 5, 6, 7, até o número 30. Alfredo, se eu botar o 40, 40 não tá nesse intervalo. Não faz parte mais da subrede 0. Faz parte de outra subrede. Então aqui, ó, a gente já sabe todos os IPs possíveis na subrede 0. Agora vamos para a próxima. A gente tem que saber quais os IPs possíveis da subrede 2, que ela vai corresponder, ó, ao setor de compras. Se o primeiro IP é o 32, o último é sempre a subrede, a próxima, menos 1. Se aqui é 64, aqui é 63. Então esses dois números eu nunca posso usar em nenhum computador com essa máscara, senão ele vai dizer que não pode. Quem são os endereços possíveis? Eu vou abreviar aqui para ir mais rápido. Vai do 33 até 62, beleza? Então, ó, para pertencer ao setor de compras, tem que ter o final 33, 34, 35, 36, 37, 38, até 62. Acabamos a segunda subrede. Alfredo, não tô entendendo muito bem. Dá uma olhada aqui no Izinho, que tem um curso de IP explicando isso bem melhor, passo a passo. Aqui a gente tá fazendo só a prática, tá? A teoria, dá uma olhada nesse curso de IP. Vamos botar aqui. Quem é a próxima subrede? Vamos lá, pro próximo setor é o TI. Se aqui é a subrede 64, a próxima é a 96, quem é o broadcast? A próxima, então vai ficar 95. E agora, quem são os números que eu posso colocar nos computadores do setor de TI? Todo mundo do 65 até o 94. Acabei meu setor de TI. E agora vamos pro último setor, ó, o último setor de infraestrutura. Tá aqui, ó, no nosso anunciado. Último setor, infraestrutura. Como é que eu sei o último IP dentro do setor de infraestrutura? Próxima subrede, menos 1. Se é 128, aqui fica 127. Quem são os IPs possíveis ali dentro? 97 até 126. Então a gente, ó, acabou agora. Finalizamos lindamente as redes, as sub-redes. Agora a gente determinou quais são os IPs que podem ser utilizados nessas redes. O IP do primeiro setor, que é o setor de engenharia, é o 0. O IP do setor de compras, o 32. O de TI, 64. E o de infraestrutura, 96. Qual é o grande lance disso aqui? A partir do momento que eu separo a rede em grupinhos, né, em 4 grupinhos, a rede 0 não conversa com a 32, que não conversa com a 64, que não conversa com a 96. Isso impede que um worm, por exemplo, um malware de rede, ele infecte a rede da empresa inteira. Se tá todo mundo com a mesma rede, imagina que tá todo mundo na subrede 0. Eu boto todos eles no mesmo grupo e infectou um computador com worm. O worm é um tipo de malware, né, de software malicioso, que ele se propaga infectando a rede inteira, automaticamente infectando os computadores da rede. A partir do momento que tá todo mundo junto, infecta todo mundo. Quando eu separo em subrede, vai infectar só o cara daquela rede. Então eu tenho essa divisão ali. Sem contar que o cara que tá na compras não vai ver o computador que tá no TI. Só se eu quiser através de configuração de rota e roteamento. Mas isso não tem nesse exercício. Isso já é outra coisa. Beleza? Então deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Qualquer coisa me segue nas redes sociais. No Instagram, no TikTok, que aí tem vídeo curto lá, um monte de coisa. Tem um canal de cortes aqui, ó, que eu boto um monte de videozinho lá pra nós, vídeos curtos. E aí, cara, deixa aqui que a gente vai resolver. Tem mais coisa. Ainda não acabou não. A gente tem que terminar de fazer as outras configurações nesse nosso trabalho prático do Cisco Packet Tracer, beleza? Então, bons estudos pra você. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Boa Páscoa pra você também. Feliz Dia do Namorado, Dia da Mãe, Dia dos Pais. Na próxima aula a gente vai ter um despedimento decente. Eu ainda tô com a garganta meio ruim, então não tem despedimento. Quando estiver doente, não tem despedimento. Beleza, gente? Abraço, bons estudos e deixa aqui nos comentários qualquer dúvida. Valeu? Beijos de luz.